G20 realiza a primeira reunião do ano com o Brasil na presidência. E você vai ver também. Governo sanciona programa Pé de Meia, que incentiva alunos de baixa renda a concluírem os estudos. Acidente de helicóptero que matou 4 pessoas em São Paulo é registrado como homicídio culposo por conduta imprudente do piloto. Mesmo após acordo de entrega de ajuda humanitária, Israel intensifica os ataques em Gaza. População da China diminui em 2023 pelo segundo ano consecutivo. País luta para contornar as sucessivas quedas na taxa de natalidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O G20 realiza a primeira reunião do ano com o Brasil na presidência. O encontro é para alinhar os objetivos do Brasil aos temas que compõem a agenda da organização. Vamos ver o que está em pauta. O G20, que reúne as maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, deve realizar até fevereiro 33 reuniões dos grupos por videoconferência, sendo Brasília a base desses encontros. Em 21 de fevereiro, os encontros presenciais voltam à agenda, com encontros no norte do país e ao longo do ano a previsão é de 131 reuniões. O lema da gestão brasileira é Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, com foco no combate à fome, pobreza e desigualdade, além da reforma da governança global e dimensões do desenvolvimento sustentável com foco na economia, no social e ambiental. O ponto alto da presidência do Brasil será a 19ª Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, em novembro, com a presença dos chefes de Estado e de governo dos países membros, quando os temas debatidos e amadurecidos ao longo do ano entram para a aprovação do Fórum de Cooperação Internacional. A direção do grupo foi passada ao Brasil pela Índia em setembro do ano passado e o país segue na presidência até o dia 30 de novembro deste ano. A entidade internacional reúne cerca de 85% do produto interno bruto do mundo e responde por 75% do comércio internacional, além de ter 2/3 da população e 60% do território do planeta. É a primeira presidência brasileira no G20, criado em 1999. O governo sancionou o programa Pé de Meia, que cria incentivo para alunos de baixa renda concluírem os estudos. Ainda serão definidos critérios, como valores e formas de pagamento do benefício. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula sancionou o programa Pé de Meia, medida que deve conceder uma poupança mensal para estimular estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único a concluírem o ensino. Os valores serão depositados em conta a ser aberta no nome do aluno, que pode ser uma poupança social digital. Para a modalidade Educação de Jovens e Adultos, os estudantes elegíveis estão na faixa entre 19 e 24 anos. Um ato conjunto a ser desenhado pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Fazenda, Fernando Haddad, vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Segundo o MEC, o objetivo do incentivo é enfrentar um dos maiores desafios atuais da educação, a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio e o ingresso ao ensino superior. O ministro Camilo Santana informou que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o diploma do ensino médio. De acordo com ele, a redução da evasão escolar e o incentivo à conclusão do ensino são considerados fatores centrais para garantir o acesso dos jovens a melhores condições de formação profissional e emprego. Mais cedo, durante coletiva de imprensa para anúncio dos resultados do Enem de 2023, Santana revelou que o governo vai pagar um benefício extra para os estudantes que realizarem o Enem no 3º ano do ensino médio. Agora 1h07, nós estamos ao vivo e trazemos aqui dados da PNAD Contínua de 2019, que é o último levantamento oficial sobre educação antes da pandemia, ou seja, dados que não consideram a realidade em meio às políticas restritivas. Então, naquela época, mais da metade das pessoas a partir dos 25 anos de idade
não completaram o ensino médio aqui no Brasil. Analisando a situação entre os jovens de 18 a 24 anos, praticamente 70% deles estavam atrasados ou haviam abandonado os estudos. Então, para falar sobre esse problema que revela a fragilidade do ensino dos jovens aqui no nosso Brasil, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Convido para um bate-papo o professor de Educação e Negócios da Universidade Anhembi Morumbi, Constantino Picos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua disponibilidade. Primeiro, professor, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre esse problema, sobre a evasão escolar aqui no país. Essa questão não é de hoje, traz como motivação a necessidade, por exemplo, dos jovens deixarem a sala de aula para colocarem dinheiro dentro de casa. Por quais outros motivos? Gostaria que você trouxesse para a gente esse cenário. Sem dúvida, esse é um motivo, né? Pode causar realmente a evasão, mas existem outros, tá? Então, muitas vezes a própria falta de apoio emocional para tomar essa decisão dentro da escola falta, tá? Então, muitas vezes, porque esse jovem com 18 a 24 anos, na verdade, ele está ali no final da adolescência e ele tem que assumir um papel de adulto, de chefe de família. Então, ele recebe um abalo, né? O perfil dele não combina com esse papel ainda. Ele está sendo preparado. Então, esse impacto dessa responsabilidade, para ele absorver isso e tomar uma decisão melhor, necessita de um apoio emocional. Então, para apoiar, né, uma medida dessa do governo, poderia se pensar nisso, em que a escola tivesse esse apoio emocional, psicológico, e acolher esse aluno, sabe? De uma forma bem hospitaleira mesmo, para que pudesse compartilhar esse problema e tomar uma decisão melhor. Existem, então, questões psicológicas para além da questão financeira, não é? Diante dessa proposta do governo, professor, conseguimos de alguma forma combater de fato a evasão escolar? Quais os pontos que o senhor destaca como positivos? Olha, eu acho assim que todo investimento em educação, toda ideia é bem-vinda, porque isso retorna de alguma forma para a nação, né? Porém, eu acho que precisa envolver a comunidade acadêmica, mexer, por exemplo, em modelos educacionais, porque um dos fatores que aparece nas pesquisas também de desmotivação é muito gerada pelo modelo de ensino, pela forma com que o aluno aprende. E isso a gente vê hoje na universidade, porque na universidade a gente recebe esse aluno. Então a gente também corre atrás o tempo todo de uma educação que faça sentido para ele, tá? Coisas como o aprender fazendo, o aprendizado junto com as empresas, porque aprender é motivação. Então, ela não pode gerar desmotivação. Então, alguma coisa no modelo está causando esse desinteresse. Às vezes, o modelo é muito antigo. Às vezes, esse aluno que mudou de responsabilidade, agora que tem que ser o homem da casa, não suporta aprender como eram os garotos lá de 15, 14 anos. E aí desmotiva. É muito importante olhar para os números e que essas políticas, de alguma forma, façam sentido. Conversamos com Constantino Pico, professor de Educação e Negócios da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigada, professor, por esse bate-papo. Conta com a gente. Até mais. Obrigado. E a gente muda de assunto para falar sobre a situação no Rio Grande do Sul, que está em alerta para novos temporais após uma noite de caos que foi nesta terça-feira. A Defesa Civil informou que as chuvas intensas podem atingir quase toda a extensão do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem morreu após a queda de uma marquise e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Depois de um temporal com rajadas de vento acima dos 100 km por hora atingir o Rio Grande do Sul na noite de ontem, a Defesa Civil do Estado emitiu um novo alerta para chuvas intensas em quase toda a extensão do estado para esta quarta-feira. São esperadas ventania, descargas elétricas e possível queda de granizo. Os moradores devem ficar atentos aos alagamentos, cheias e córregos e inundações em regiões ribeirinhas e também podem acontecer na capital e no nordeste do estado, em
cidades como Novo Hamburgo e Caxias do Sul. A Defesa Civil orienta a população que vive em áreas com histórico de alagamentos a procurar autoridades municipais para receber orientações a respeito do plano de contingência local. Os gaúchos também foram orientados a checar as condições dos telhados de suas residências e de árvores no entorno antes da chegada de um novo temporal. Todas as equipes da Defesa Civil de Porto Alegre foram acionadas depois da forte chuva atingir a capital gaúcha na noite desta terça-feira. Árvores foram derrubadas pela força do vento, hospitais ficaram inundados, ruas foram interditadas, o abastecimento de água foi afetado e os bombeiros tiveram que atuar para ajudar a resgatar pessoas ilhadas. Segundo a Metsul Meteorologia, até a meia-noite desta quarta-feira, alguns bairros tiveram chuvas de 75 milímetros. A média histórica para todo o mês de janeiro é de 120 milímetros. E olha só, por causa do mau tempo, um avião da Azul Linhas Aéreas que saiu do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, na noite desta terça-feira, teve que dar pelo menos 7 voltas até conseguir pousar em segurança no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E o acidente do helicóptero que matou 4 pessoas em São Paulo foi registrado como homicídio culposo pela Polícia Civil. O helicóptero de prefixo PR-HDB saiu de São Paulo no dia 31 de dezembro e caiu em uma área de mata em Paraibuna, a 125 quilômetros da capital paulista. O piloto foi pontuado como autor no boletim de ocorrência. Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, levava 3 pessoas do aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, para Ilhabela, no litoral. Mas apenas com o fim da investigação será possível apontar possíveis responsabilidades de fato pelo acidente. A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida. A Polícia Científica, em conjunto com a Força Aérea Brasileira, apura o que pode ter de fato acontecido. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. A população da China diminui em 2023 pelo segundo ano consecutivo. E ainda, Israel intensifica ataques em Gaza após acordo de entrega de ajuda humanitária. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira para você. A Polícia Federal apreendeu armas e equipamentos do garimpo ilegal em terra Yanomami. A ação, que conta com o apoio das Forças Armadas, é parte das medidas para retirar os invasores que insistem em permanecer no território. Em novas operações, a Polícia Federal busca garimpeiros que insistem em permanecer na área, mesmo depois das operações do ano passado, ou que voltaram à maior reserva indígena do país neste período. O garimpo ilegal é uma das causas da crise de saúde na terra Yanomami. Além das ações por terra, agentes fizeram um sobrevoo para mapear locais de invasão dentro do território. Foi a primeira operação desde que o governo federal anunciou no último dia 10 ações permanentes na terra Yanomami. Ficou determinado que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal vai ser permanente na região. A Casa Civil anunciou ainda investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais para ações estruturantes em 2024. Durante as novas operações, a Polícia Federal apreendeu armas, munição, coletes à prova de bala, rádios comunicadores e também destruíram um acampamento de garimpeiros ilegais. Não houve prisões. E vamos agora de destaque internacional. Israel intensificou seus bombardeios no sul da faixa de Gaza, região devastada pela guerra com Hamas. Nessa quarta-feira foram registrados bombardeios contra campos de refugiados na Cisjordânia ocupada. Pelo menos 7 pessoas morreram. Espera-se a entrega de medicamentos aos reféns israelenses em troca de ajuda humanitária aos moradores de Gaza, no âmbito de um novo acordo. O Hamas informou que mais de 80 pessoas morreram durante a noite na faixa de Gaza,
onde a situação é catastrófica segundo a ONU. A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa Gaza desde 2007, onde já morreram mais de 24.400 pessoas, a grande maioria mulheres e menores. Os números são das autoridades dos dois lados do conflito. A violência desencadeada com a guerra também se espalhou pela Cisjordânia ocupada, onde 7 pessoas foram mortas em ataques israelenses nesta quarta-feira, de acordo com os serviços de emergência e os militares. Segundo as informações, houve ataques contra os campos de refugiados de Tucarém e Balata. Os militares israelenses disseram que Ahmed Abdullah Abu Shalal, descrito como chefe de uma célula terrorista, foi morto, evitando assim um ataque terrorista que ele estaria planejando. O aumento da tensão no Mar Vermelho pode afetar, infelizmente, o comércio em uma das principais rotas marítimas do mundo. As 3 maiores companhias de navegação japonesas decidiram suspender a passagem de seus navios pelo local. Um porta-voz da empresa Nippon Yusen justificou a decisão para garantir a segurança da tripulação. As empresas Kawasaki Kizen Caixa e Mitsui OSK Lines também suspenderam a navegação pelo Mar Vermelho. Os ataques Houthis, que afirmam agir em solidariedade com Gaza, levaram inúmeras empresas de transporte a evitar esta rota entre a Ásia e a Europa, por onde anteriormente passava 12% do tráfego marítimo mundial. Em resposta a estas ações, os Estados Unidos e o Reino Unido têm bombardeado desde sexta-feira posições deste grupo rebelde que controla grande parte do Iêmen. A situação levantou temores de que a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza se espalhe por toda a região e afete o comércio em uma das principais rotas marítimas do mundo. O trânsito alternativo de navios pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, aumenta consideravelmente as viagens e, com isso, amplia os prazos de entrega e as taxas de frete. A população da China diminuiu em 2023 pelo 2º ano consecutivo. O país, que já carregou o título de mais populoso do mundo, agora luta para contornar as sucessivas quedas na taxa de natalidade, fruto de políticas de restrição impostas às famílias. Os números mostram uma aceleração da crise demográfica no país após mais de 6 décadas de forte crescimento. No fim de 2023, a população nacional, incluindo a população das 31 províncias, regiões autônomas, municípios e militares, mas excluindo os moradores de Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros, era 1.409.670.000, uma queda de 2,08 milhões sobre o fim de 2022. E o número de nascimentos era de 9,02 milhões, com uma taxa de natalidade de 6,39 por mil. O custo da educação, o distanciamento dos jovens em relação ao casamento ou a integração das mulheres na educação e mercado de trabalho fizeram com que a taxa de natalidade diminuísse na China, cuja população contraiu em 2022 pela primeira vez desde 1960. A China pôs fim à sua estrita política do filho único em 2016, imposta na década de 1980 por medo da superpopulação, e a partir de 2021 permite que os casais tenham até 3 filhos. Ultrapassada no ano passado pela Índia como o país mais populoso do mundo, a China passou a tentar impulsionar a taxa de natalidade sem muito sucesso, com subsídios e propaganda pró-fertilidade. E antes de encerrar, vamos lá para Santa Catarina com imagens impressionantes. A nossa repórter Michele Veiga tem uma notícia que já viralizou na internet e vai te encantar. Isso porque se o nascimento de um animal já é um momento mágico, imagina o registro do nascimento de centenas de cavalos marinhos. Vamos ver.
E aqui de Santa Catarina, uma notícia que acabou chamando a atenção de todo o país e também do mundo através das redes sociais. Foi registrado o nascimento de cerca de 300 cavalos marinhos da espécie focinho longo, que eles têm uma grande facilidade de se camuflar nos mares. Essa espécie nasceu em cativeiro, num aquário particular especializado em espécies marinhas no município de Balneário Camboriú, que é uma das suas grandes atrações turísticas. Essa espécie, como vocês estão vendo agora, ela é uma das poucas na natureza onde o macho faz o chocamento das crias. Portanto, foi um macho que deu à luz a esses cerca de 300 filhotes. Agora, os biólogos e também os veterinários que fazem toda a gestão do aquário esperam fazer com que todos os filhotes sobrevivam, já que eles sabem que há uma possibilidade de perder alguns deles. Mas as imagens são bem interessantes, né? Chamaram a atenção de todo o país e do mundo também, mostrando como a natureza pode aí ser sábia e também nos dar muitos espetáculos. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E essa edição fica por aqui de um lugar, vamos dizer, encharcado, com muita água. Estamos falando das Cataratas do Niágara, no Canadá. Você confere agora a enorme queda das águas, que é um dos pontos turísticos mais populares do mundo. Em inglês, Niagara Falls é o nome da cidade canadense que fica em Ontário, que também faz fronteira com Nova York, nos Estados Unidos. A cidade conta com 78.800 habitantes e tem como principal fonte de renda, é claro, o turismo. A temperatura na região é de 11 graus negativos, o que dá esse clima frio e a neve ao redor da catarata. Porém, mesmo com a baixa temperatura, a força da água a impede de congelar. O máximo que confere são aí as fumaças que sobem diretamente da queda da água. Lugar fascinante, não é mesmo? Qual será a sensação de ver esse espetáculo bem de pertinho? Você gostaria de ir para lá? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Juliana Dariva chega com mais notícias a 1h50. Não perca. Uma ótima tarde para você e até amanhã.